Fala aí, pessoal, vamos começar agora falar sobre o BCFF11, fundo de fundos, um dos fundos de fundos mais famosos que a gente tem aí. E infelizmente eu vejo que o BCFF parou no tempo. Ele já foi um bom fundo de fundos, trouxe bastante resultado, mas parou no tempo. E vocês vão ver que ele não entrega há muito tempo mais do que o CDI. Então, para mim não faz o menor sentido investir nesse fundo. Aliás, vocês já sabem que eu não sou muito fã de fundos, né? Mas fundos de fundo, dependendo do momento, é bem interessante para fazer um investimento tático, que é aquele investimento não para carrego, mas para ganho de capital. É você comprar mais barato e vender na hora da valorização. Porque a grande maioria deles não entrega acima do CDI, com algumas raras exceções. E vocês têm acompanhado aqui, o próprio CAFOF é um bom fundo de fundos, o HGFF é um bom fundo de fundos, mas o BCFF, infelizmente, não vem entregando resultado há um bom tempo, o patamar de distribuição se mantém o mesmo, mas sem mais delongas, vamos lá. E o outro ponto é esse aqui, né, gente? É difícil você fazer uma avaliação de um fundo que entrega em janeiro o relatório de novembro. Aí é difícil, né? Você tem toda a parte de comentário que a gente não tem que fazer, porque já passou, muita coisa já passou. Não tem muito sentido isso. Então aqui só a gente lembrando, rendimento baixíssimo, mantendo já um bom tempo nesse patamar, e cobra uma taxa muito alta, se a gente for ver, de 1,10 de gestão mais 0,15 de administração, dá 1,25 de taxa, uma taxa bem alta. É um fundo bem antigo, né? E assim, pessoal, ele ganhou um hype muito grande há um tempo atrás, porque grandes influenciadores mostraram que tem ele em carteira, nada contra isso, mas infelizmente as pessoas acabam seguindo isso como ser para a pessoa é bom, não necessariamente para as outras vai ser, e acaba tendo esse problema de seguirem esses influenciadores e aí acabam não tendo retorno. Aqui ainda voltando, ainda estão falando sobre a questão do desdobramento, mais um relatório falando sobre isso, a gente já sabe que aconteceu. Aqui, valor de mercado, ele está abaixo do valor patrimonial, a cota patrimonial 9,84, cota de mercado 9,05. Aqui é o que eu falo, talvez para ganho tático ele é interessante quando você compra abaixo do P sobre VP para ganhar essa valorização, mas já passou e ele já está um bom tempo nisso sem valorizar. Pessoal, desculpa, eu tô com uma alergia aqui. E aqui, pessoal, grande parte, 300 mil investidores é muita gente influenciada, infelizmente, né? Mas vamos lá, continuando. Aqui, nem vou ver isso. Infelizmente eu não vou ver isso aqui, porque a gente já, tudo que a gente já sabe, inclusive o Copom ajustou a Selic para 12,25 ao ano, gente. A gente já sabe que está em 11,75, então não tem por que a gente ver isso, a gente sabe que isso já passou. Aqui é um ponto que mostra a questão da expectativa da gestão, da possível valorização, que é a valorização que existem dentro do book de fundos imobiliários do BCFF, fundos abaixo do valor patrimonial. Então a ideia é você valorizar os ativos que estão dentro do fundo e assim valorizando o valor patrimonial do BCFF, e eles enxergam desculpa. Eles enxergam 21% de valorização, o que eu acho extremamente exagerado, mas vamos lá, né? Aqui é um ponto que eu acho muito engraçado, olha só. Temos apresentado os relatórios do BCFF como o FFO, ou seja, a receita operacional, o fluxo o Funds from Operation. Funds for Operation, receita operacional de fundos, o que é? É o rendimento dos fundos imobiliários que tem lá dentro. Tirando ganho de capital, porque ganho de capital não é recorrente, né? Ganho de capital é vender mais baixo, mais barato, mais caro do que comprou. Isso não é receita operacional de um fundo de fundos. O fundo de fundos é rendimento dos fundos que estão lá dentro. Olha só, temos apresentado nos relatórios como o FFO, seu resultado recorrente, aumentou de representatividade dentro da distribuição mensal do fundo. Esse aumento é resultado da melhora do patamar da distribuição dos fundos imobiliários que compõem a carteira do BCFF e de movimentações realizadas no portfólio. Aqui eles mostram até, deixa eu dar um zoom aqui. Opa, tá, saiu aqui. Aqui, eles mostram aqui, né? Aqui a representatividade do FFO, né, veio aumentando no primeiro semestre de 2019 e aqui 100% basicamente primeiro semestre de 23. O que na verdade, isso aqui que eles escreveram, aqui, deixa eu voltar aqui, dar o zoom, diminuir aqui, porque acabei que enrolei. O que isso significa, na verdade? Significa
na verdade, o FFO diminuiu pela incompetência da gestão em fazer ganho de capital. Simples assim. A gente pega fundos, o próprio CAFOF veio fazendo ganho de capital e eles não conseguem fazer. A gestão por isso que eu falei, a gestão do BCFF parou no tempo. Então, olha só, zero ganho de capital desde o segundo semestre de 2021. É muita coisa. E aí, por outro lado, eles até colocam aqui a parte de alocação deles, né? A parte de que está em 47% em CRIs, 24% em lajes. Mas o que eu quero mostrar é isso aqui, ó. Eles colocam 0,7, o resultado desse mês foi impactado pela redução do rendimento dos fundos de CRI, mas o que eu quero colocar é isso aqui, ó. O destaque, deixa eu dar mais um zoom aqui. Destaque, deixa eu tirar essa barrinha daqui. O destaque, pelo quarto mês consecutivo, o aumento da representatividade no ganho de capital na venda de cotas, que representou cerca de 0,00, menos de 1 centavo no resultado distribuído. Obviamente isso impacta porque o resultado dele é na casa dos menos de 10 centavos, né? Mas o que eu quero mostrar, o que eu quero dizer é o seguinte: por um lado eles comemoram que o FFO superou porque não teve ganho de capital. Aqui eles comemoram o ganho de capital. Para vocês verem como o ganho de capital para fundo de fundos é muito importante. E aqui a gente vê nitidamente que eles sentaram em cima, eles voltaram a ter esse ganho de capital aqui. Obviamente eles jogaram de 0,005 para 0,01, né? Para poder arredondaram para cima. Mas aí é importante para vocês verem como ele sentou na carteira e não fez mais nada, né? Aqui, ó, o BCFF realizou aquisições relevantes de 7 FOFs ao longo dos últimos 12 meses, que se encontram com desconto no valor patrimonial e devem ser uma das primeiras classes de ativos a recuperar o valor com a melhora do cenário econômico. Concordo com isso. Ele encerrou com 0,19 de reserva, né, de não distribuída, de reserva de contingência. Aqui a parte de exposição do fundo, deixa eu dar uma diminuída aqui. Parte de exposição do fundo, que a gente já viu, 47% em CRI, 24% comercial, 84% em fundos imobiliários. O CRIs, a maior parte IPCA, a menor parte em CDI. Aqui as grandes posições dele, BTCI maior, o IRIM também, Canip, são as 20 maiores posições do fundo. Nada mudou, né? Não mudou quase nada. E aqui, pessoal, o que eu quero, pra gente fechar o vídeo, mostrar isso aqui, olha só. Resultado do BCFF na história, né? Nesses últimos 36 meses. Olha a diferença para o CDI. Perdeu nos últimos 3 anos, pro CDI, não estou nem falando do IFIX, tá? Do CDI. Perdeu tá perdendo no último ano, tá perdendo desde o início do ano, só nesse mês que ele tá acima. Mas olha só como ele não entrega resultado. E aí, infelizmente, é isso, pessoal. Não tem muito o que a gente falar. Eles colocam aqui que o potencial deles é de 0,06, tem 0,2 a receber. Na parte de imposto, né, que eles têm isso de restituição de imposto, mas eu não vejo muito futuro para o BCFF, a não ser que a gestão comece a se movimentar um pouquinho mais. Aqui acabou, né, a parte de... Obviamente, aqui mostrando que eles tiveram um pouquinho maior de receita de ganho de capital, mas viu negativo, aí aumentaram um pouquinho, fizeram esse 1 milhão. Mas olha só, desde outubro de 22, o mesmo patamar de distribuição, o que é horrível, né? A gente precisa, até por isso que a cota não anda desse fundo. E aí, só para mostrar para vocês que, infelizmente, muitos investidores entraram nesse fundo seguindo carteira de investidores grandes, né? E acabaram dançando. Se vocês pegarem fóruns, muita gente se arrepende de ter entrado, mas embora tenha algumas pessoas que entraram quando ele estava barato, e aí tiveram algum ganho, mas como eu falo para vocês, fundo de fundos é ganho tático, é vender para ter ganho de capital. E vamos continuar acompanhando, mas é isso daí, não tem muito o que falar desse fundo, porque a gestão trabalha muito pouco. Então eu espero você no próximo vídeo.